Justificação. Esse é o eixo da história da igreja. É sobre este assunto que as maiores controvérsias na história da igreja giraram em torno. É este assunto que determina se uma igreja fica em pé ou cai. É deste assunto que depende a nossa vida cristã. A maneira como nós nos comportamos diante de Deus e diante dos homens. Os nossos dias, poucos cristãos entendem o verdadeiro e único significado da justificação em Cristo Jesus pela fé. O mau entendimento desta palavra tem gerado não só igrejas equivocadas, doutrinas equivocadas, como tem nos impedido em grande escala, em larga escala, de realizarmos a nossa missão, aquela que nos foi dada pelo Senhor Jesus como a grande comissão, de fazermos discípulos do Senhor Jesus. O mau entendimento da justificação nos fez criar um estilo de vida à parte, que nós chamamos de vida cristã, e que, se nós não entendemos o que é justificação pela fé, nós não entendemos o que é vida cristã. Vamos falar então sobre ela. O versículo 1 fala, o versículo 21 diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Lutero insistiu no seu tempo que a justificação é pela fé somente. E este artigo é o artigo mediante o qual a igreja ou fica em pé ou cai. E se a igreja não compreender bem o que significa a justificação, ela deixa de ser uma igreja autêntica. O que é justificação? Justificação é, em primeiro lugar, uma declaração forense. O que significa isso? Quando aqui na igreja tem muitos advogados, mas quando você participa de um processo, quando você se envolve num processo, algumas provas têm que ser ajuntadas no processo para que elas provem, para que elas sejam uma declaração forense da sua culpa ou da sua inocência. Esta declaração não é o que torna você bom ou mal, mas é o que juridicamente declara qual é o seu estado. A justificação pela fé não é o perdão dos pecados. A justificação pela fé é a declaração de Deus que nós somos justificados, ou que nós recebemos uma justiça que não é nossa, mas Deus nos declara justos, independente do nosso estado de justiça ou não. Este é o ponto para Lutero, e é contra este ponto que tanto a Igreja Católica Romana lá nos dias da Reforma lutou, como as igrejas de hoje, e na sua grande maioria igrejas evangélicas lutam impressionantemente contra a própria palavra de Deus. A justificação é aquele ato pelo qual Deus judicialmente declara diante do seu tribunal que homens pecadores como nós são justos aos seus olhos. E nós vamos ver mais adiante porque o seu filho pagou a dívida que era nossa. Nós não fomos mudados na nossa essência, não há justiça inerente em nós, mas Deus nos declara justificados. E isso tem aplicações críticas na nossa vida que nós vamos ver daqui a pouco. Da onde vem o mau entendimento a respeito do que é a justificação? Possivelmente do entendimento que a Igreja Católica fez no século XVI e declarou como sendo o que era justificação para eles. Concílio de Trento, na sua sexta emenda, diz que a justificação é algo que só acontece mediante a justiça que Deus encontra em nós. Em outras palavras, quando Deus olha para nós, Ele não dirá que somos justos, até que Ele veja que somos realmente justos. Essa é a doutrina que era sustentada e é sustentada até hoje pela Igreja Católica Romana, que a justificação só é mediante
o você tornar-se de fato justo para que Deus te justifique. E é exatamente por causa disso que você vai encontrar dentro da doutrina deles há imagens como, por exemplo, a do purgatório. Porque uma pessoa pode até ter encontrado a graça, pode até ter encontrado Cristo, mas se ela não encontrar nela mesma a justiça provocada pela graça e por Cristo, pela fé em Cristo Jesus, ela não pode ser salva. Então o objetivo do purgatório é exatamente purgar estas injustiças próprias. Então quando uma pessoa morre, mesmo sendo ela membro daquela igreja e fiel às doutrinas daquela igreja, se houver nela algum tipo de injustiça, ela precisa passar 1 ano, 2, 3 ou 3 milênios no inferno ou no purgatório para purgar esses seus pecados. Por incrível que pareça, embora nós somos, como presbiterianos, acusados de sermos uma igreja muito parecida com a igreja católica, eu não sei como isso, mas dizem isso por aí, as igrejas que são de fato extremamente parecidas com a igreja católica são as igrejas que querem colocar sobre as pessoas o peso de que elas têm que se tornar injustas para serem salvas. E isso está em todas as igrejas que colocam a salvação como sendo parte, responsabilidade humana. Ou seja, qualquer igreja, pentecostal, neopentecostal, tradicional, conservadora, ou seja ela qual for, que não entender que a justificação é Deus declarar-nos santos e justos diante dele, por uma obra exclusiva dele, e não por alguma justiça que exista em nós, está se comportando exatamente a igreja católica se comportou e se comporta. Uma igreja que afirma que a salvação é algo que é fruto de obras, é fruto daquilo que eu faço, é fruto da minha própria justiça. O que Cristo fez na cruz do Calvário não tem valor sobre a minha vida enquanto eu não me tornar justo. E daí você vai falar assim, pastor, mas as pessoas pensam assim, pensam. Vou dar um exemplo para você. Você já foi evangelizar alguém e a pessoa diz assim, olha, deixa eu primeiro largar o meu cigarro, largar a minha bebida, ou resolver alguns problemas, depois eu vou para Cristo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. E tem muitas pessoas que frequentam a igreja e por causa de alguma crise que elas passam, elas abandonam a igreja, e quando você vai procurar reconciliá-las, elas dizem assim, pastor, eu preciso resolver algumas coisas antes de voltar na igreja. Sabe o que é isso? É um mau entendimento do que significa justificação pela fé. E as pessoas acham que elas precisam ter esta justiça própria para poder fazer parte do povo de Deus. E este é um equívoco que vem se estendendo ao longo dos séculos dentro das igrejas, e é exatamente por causa disso que muitas vezes nós nos descaracterizamos como igreja de Cristo. Ontem morreu uma jovem que possivelmente deveria ser o maior de todos os talentos do jazz da história. Amy Winehouse. A Amy era drogada e era viciada em álcool. Era alcoólatra. Aí não faltaram, pelo menos porque a maioria dos meus colegas de Facebook são evangélicos, não faltou gente para colocar lá. Tá vendo? Aí, ó o resultado. Morreu, culpa dela mesmo. Esse é o resultado de você não entender o que é justificação. Porque a conclusão lógica que nós tomamos é que ela foi para o inferno. Nós nem sabemos o que aconteceu dentro do seu quarto. Talvez ela possa ter ouvido ou lido alguma coisa sobre Cristo no último instante da sua vida. Mas ainda assim nós somos rápidos, extremamente audazes em dizer, tá vendo? Foi para o inferno. Foi para o inferno por quê? Aí nós falamos, porque era drogada? Porque era alcoólatra? Vocês acreditam que é isso mesmo que coloca uma pessoa no inferno? Que põe uma pessoa no inferno? Ela não ter ouvido e nem crido no Evangelho. Mas nós não pregamos o Evangelho para quem é alcoólatra, para quem é viciado em droga, para quem se prostitui. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas tenham justiça primeiro, para depois nós oferecermos o Evangelho para elas.
E isso é catolicismo. Nós queremos que as pessoas se transformem antes de conhecer o evangelho transformador. Isso é catolicismo. E não importa se isso está sendo ensinado dentro da igreja pentecostal, neopentecostal, presbiteriana ou católica. Isso é catolicismo. E isso não é bíblico. Porque quem salva é Cristo. E a obra de Cristo se manifesta sobre nós através da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, que notifica ao nosso coração que ainda que eu seja um pecador, Deus me declarou justo por causa da obra do seu Filho. Então quem sou eu para dizer se alguém pode ou não pode? Se alguém foi ou não foi? Quem sou eu para dizer qual é a culpa de uma pessoa ter morrido? Agora, um caminho bom para todos nós é dizer, se existe algum culpado naquela moça ter morrido, e se ela morreu sem Cristo, esse culpado sou eu. Que fiz da barreira do alcoolismo e das drogas dela um obstáculo para eu levar o evangelho para ela. Se existe algum culpado, esse culpado somos nós. É a igreja, que é extremamente preconceituosa. Porque é a igreja que pratica algo que não foi ensinado pelas Escrituras. O que é justificação pela fé? Talvez também um dos motivos do nosso mau entendimento do que é justificação tenha sido gerado por uma coisa infeliz que aconteceu. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, vou lhe contar agora. No começo da era cristã, nos 3 primeiros séculos, a Bíblia foi traduzida para o latim, por causa dos romanos. E o resultado disso é que as pessoas passaram a ler muito mais o latim e abandonaram o grego durante muito tempo, que é a língua original em que a Bíblia foi escrita, pelo menos o Novo Testamento, e hebraico, o Antigo Testamento. E lendo a Bíblia no latim, eles inconscientemente provocaram um erro teológico. Por quê? Me permitam citar aqui, eu não sou muito bom nesta língua, aliás, eu tento ser pelo menos mais ou menos no português, mas é difícil citar uma língua que não é a nossa. Mas justificação foi traduzido para o latim com um termo que é o injustificare. Injustificare. Só que injustificare significa o quê? Ficare significa produzir, tornar, fazer. E justus significa justo. Então a tradução literal no latim de justificação era tornar justo. Ok, você fala, ok pastor, mas isso é justificação, tornar alguém justo. Isso é justificação segundo o latim e segundo a nossa tradução, que tem como raiz o latim. Mas é isso que está escrito no grego? Não, não é. No grego o termo é dikaiosune, e dikaiosune significa literalmente declarar justo. Existe uma diferença gigantesca, um abismo de diferença entre tornar justo e declarar justo. Quando eu digo que justificação significa tornar alguém justo, eu estou dizendo que justificação é mudar a essência de uma pessoa. E quando eu digo que justificação é declarar alguém justo, eu estou dizendo que é uma declaração forense de ausência de injustiça, independente do estado da pessoa. E você vê isso muitas vezes quando você lê ou ouve sobre casos de criminosos que de fato eram culpados, mas por causa do brilhantismo dos seus advogados, eles foram declarados inocentes, mesmo sendo pecadores. Uma declaração forense, o juiz deu a sentença, ele é inocente. Mas você sabe que ele é pecador, ou pelo menos o advogado sabia. Isso é justificação. E veja para onde essas duas palavras nos levam. Quando eu entendo que justificação é tornar alguém justo, eu vou dizer o seguinte, olha, ninguém pode ser salvo até que tenha se tornado completamente justo. E aí eu vou dizer para você, nós todos aqui temos as nossas injustiças. E então nenhum de nós está de fato justificado. Mas quando eu entendo que justificação é ser declarado justo, eu estou entendendo uma frase que foi muito usada
inclusive pelo próprio Lutero. Quando eu sou declarado justo, eu sou simultaneamente pecador e justo por causa da obra de Cristo. Me permitam ler mais uma palavra aqui, talvez de maneira até errada, no latim. Lutero, em seus livros, ele sempre citava esta frase: simul iustus et peccatores, que significa simultaneamente justos e pecadores. É isto que a justificação pela fé faz conosco. Agora, por que é então, ou o que eu devo fazer então com essa tradução que eu tenho, de que justificação, e essa ideia que eu tenho, que justificação é tornar justo? Você pega essa tradução e usa essa tradução para a santificação, porque santificação é isso. Depois que eu fui justificado, declarado justo por Deus, não tem nenhuma outra missão mais nobre e mais autêntica para a minha vida do que lutar dia a dia para ser aquilo para o qual eu fui conquistado para ser. Eu fui conquistado para ser santo, eu fui declarado justo sem o ser, e então eu vou evidenciar na minha vida todos os esforços para me tornar justo. Essa é a minha missão pessoal. Minha meta pessoal. É isso que é justificação. Em resumo, agora, nós podemos dizer que justificação pela fé é receber de Deus esta declaração de justos, quando Ele atribui a nós a justiça que é de Jesus Cristo, e não nossa. E por causa de nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus, há uma transferência da justiça dele para nós, porque lá no passado ele já transferiu os pecados que eram nossos para ele. E isso é justificação pela fé. Entender isso, irmãos, é abandonar esta cultura igrejês para olhar com outros olhos essa sociedade aí fora, e largarmos e abandonarmos esse pedantismo nosso, de sempre olharmos para as pessoas considerando-as culpadas, mas de olharmos para as pessoas sempre nos achando superiores, porque somos justificados diante de Deus, e quando nós falamos isso, nós estamos pensando que nós somos tornados justos. Na realidade nós somos declarados justos. Então eu continuo sendo um pecador do mesmo jeito que aquele cidadão que está lá do lado de fora. Só que pelas misericórdias de Deus, pela graça, eu fui declarado justo. E agora eu estou aqui numa luta consciente contra o pecado, mas ainda assim eu caio. Então, ao invés de ficar apontando o dedo para os outros, ao invés de ficar evitando as pessoas, nós precisamos fazer aquilo que a igreja é, chamada para fora. Nós precisamos sair dessas quatro paredes. Isso significa, isso é uma metáfora obviamente, mas isso significa nós abrirmos as portas da nossa casa para recebermos pessoas que não compartilham da mesma fé que a gente compartilha, abrirmos as portas da nossa empresa para pessoas que não compartilham da mesma fé que eu compartilho, abrirmos as portas dos nossos relacionamentos para termos relacionamentos de amizade com pessoas que não compartilham da mesma fé que eu tenho, porque a única coisa que me faz diferente delas é a declaração que Deus fez de que eu sou justo. E é meu dever contar para elas a respeito desta obra de Deus, porque da mesma maneira que Deus declarou um homem pecador como eu justo, Deus pode declarar qualquer outra pessoa neste mundo que é pecadora como eu, Deus pode declará-la justa diante do Senhor. Nós não temos autorização de Deus para criarmos uma cultura exclusiva. Aí no boletim novo eu faço uma sugestão de leitura, pensando nesse estudo que nós fizemos, uma declaração, uma sugestão de leitura que chama O Cristão e a Cultura. Esse livro mostra exatamente isso, que nós tentamos criar um modelo nosso, de música, de poesia, de livro, de literatura, de política, de tudo. E isso na realidade é um equívoco, porque nós devíamos nos inserir com toda a força dentro da sociedade
para mostrar para essa sociedade as obras de Cristo, e não nos alienarmos dela, e não criarmos um sistema de vida fechado, uma ilha fechada, intransponível para as pessoas. Deixa eu continuar. Agora, nós precisamos concluir. O texto diz que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. É isso que nós lemos. Agora, se justificação quer ser declarado justo, só é possível pela fé em Cristo Jesus. O que significa então esta fé? Como nós podemos ter esta fé? Qual a interpretação disso? O versículo 22 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Primeira coisa a ser dita: a fé não é a fé que nos justifica. A gente precisa lembrar disso. O que nos justifica é o Senhor por causa daquilo que Cristo fez. Mas pela fé nós nos apropriamos desta justificação. Agora, de novo, nós temos um grande equívoco envolvendo isso, que é um equívoco que começou dentro da Igreja Católica e se perpetua até hoje, e que, para explicá-lo, eu vou ter que falar sobre algumas coisas referentes a isso. A Igreja Católica, ela diz que a salvação e a justificação pela fé é algo que só pode ser tomado através de um instrumento específico. E para eles é exatamente o batismo. E por que eu quis falar sobre isso? Porque às vezes aqui também nós temos essa interpretação equivocada a respeito de salvação. Nós interpretamos que a salvação só pode ser adquirida por alguém que foi batizado. E nós colocamos no batismo o peso como sendo o instrumento da salvação. E ele não é. Nem ele é o instrumento, nem ele é a causa da salvação. Ele é apenas um sinal de uma obra que já aconteceu. Mas da onde a Igreja Católica tirou esse pensamento? Tirou de uma ideia de Aristóteles, que diz que para a criação de qualquer coisa você precisa de várias causas. Então, por exemplo, se você quer criar uma estatueta, você precisa entender o seguinte, que uma estatueta só vai vir à existência por causa das suas causas. Primeiro, a causa material. O que é causa material? É a matéria-prima, é o objeto, é uma pedra, na qual você vai esculpir. Depois você precisa da causa formal. Qual que é a causa formal? É uma ideia que está na mente do artesão que vai esculpir. Esta é a causa formal. Depois você tem a causa eficiente, que é o trabalho desse escultor para tornar aquela pedra bruta em uma escultura. Depois você tem a causa final, que é o propósito para o qual foi feito. Para que é isso? É para enfeitar uma sala, para enfeitar um jardim. Essa é a causa final. E aí Aristóteles, ele incluiu mais uma coisa depois. Ele disse que existe também a causa instrumental, que são as ferramentas que são usadas para transformar aquela pedra bruta numa estatueta. E baseado nisso, a igreja do século XVI, ela formalizou esta ideia. Roma dizia que a causa instrumental da justificação é, em primeiro lugar, o batismo, em segundo lugar, o sacramento da penitência. Ou seja, para que alguém fosse justificado, em primeiro lugar, essa pessoa tinha que ser batizada. E depois ela tinha que pagar penitências. Para quê? Vamos voltar lá, para se tornar, eles estão aqui, para se tornar justa, porque na mentalidade deles não é uma declaração, mas é um tornar-se justo. E contra este pensamento nós lutamos, porque as Sagradas Escrituras nos ensinam que a justificação nós nos apropriamos dela através do quê? Através da fé. Não é do batismo, não é da penitência, porque nem batismo, nem algum tipo de penitência são instrumentos que produzem justiça no coração do homem. Se fosse assim, qualquer pessoa depois de ter sido batizada se tornava absolutamente justo, e daí ficaria fácil de acabar com as injustiças do mundo. Vamos batizar todo mundo e acabou a injustiça. E não é assim que as coisas acontecem.
Mas a justificação é algo que acontece pela fé. A fé é a causa instrumental. É através da fé que eu creio naquilo que Cristo fez e no que Deus faz com o que Cristo fez. Deus pega a justiça de Cristo e Ele imputa essa justiça sobre nós. Ele coloca essa justiça sobre as nossas vidas. É uma dupla transferência. Os meus pecados são lançados sobre Cristo e a justiça de Cristo é lançada sobre mim. Esta é a obra da justificação. E é pela fé que eu me aproprio desta obra. Mas dois termos importantes nesse texto. Se você observar do versículo 24 ao versículo 26, você vai encontrar os termos propiciação e expiação. O que significa isso? Para vocês terem uma ideia, nós não gostamos dessas palavras. E a primeira vez que a versão revista e atualizada foi lançada com outro nome nos Estados Unidos, foi tirado da Bíblia essas duas palavras. Isso gerou uma controvérsia tão grande porque as publicadoras foram obrigadas a recolher esta Bíblia e reeditá-las e reformulá-las. Por quê? Porque tirar da Bíblia a palavra propiciação e expiação, você tira a essência do que é a justificação. Porque a justificação consiste em duas obras muito específicas. Primeiro, a propiciação, que é o quê? É a satisfação completa das exigências da ira de Deus por causa dos nossos pecados. E a expiação é o resultado desta oferta a Deus sobre nós. Ou seja, os nossos pecados foram expiados. Quer um exemplo fácil disso? Eu vou dar usando uma coisa que é comum na vida de todo mundo. Você tem lá o seu cartão de crédito, certo? Com o seu cartão de crédito, você compra uma coisa numa loja. Aí, passado alguns dias, chega a fatura. Então, para você entender o que é propiciação e o que é expiação, é o seguinte: quando chega a fatura, você tem que pegar dinheiro e pagar a fatura. Isso é propiciação. Isso é pagamento, oferta. São valores. Aí você vai lá e paga. Aí a operadora, isso é propiciação. A operadora de cartão de crédito vai pegar aquele valor e vai repassar para a empresa para quem você devia. E essa empresa vai dar uma declaração de anuidade. Ou seja, você não tem mais dívida. Isso é expiação. Você está limpo. Você foi expiado. A sua dívida foi expiada. Ou quando alguém, um exemplo mais dramático disso, é quando alguém faz um tratamento de câncer e esse câncer é tirado. E a pessoa diz: olha, foi expurgado de mim esse câncer. Eu fui expiado, foi tirado. Não há mais essa doença na minha vida. E a cruz é um belo exemplo disso. Quando você olha para a cruz, o mastro vertical, ele é o quê? Ele é a propiciação, ele é a oferta. Foi Cristo que foi pregado lá para pagar a minha dívida. E quando você pega o mastro horizontal, você tem a ideia da expiação, ou seja, sobre todos os homens que creem na obra de Cristo Jesus, uma declaração de justiça foi feita, porque as suas dívidas foram pagas por Cristo. Ele expiou os nossos pecados, Ele retirou a culpa deles de sobre nós. Essas duas palavras são importantíssimas, porque justificação pela fé tem como conteúdo isso, a propiciação e a expiação que Cristo fez. Você pode estar se perguntando: pastor, vamos pegar a frase lá de Lutero, simultaneamente justos e pecadores. Como que uma pessoa pode ser simultaneamente justa e pecadora? Quando uma terceira pessoa paga a dívida dela. Só assim que nós podemos ser justos e pecadores ao mesmo tempo. E é esta obra
que Cristo realizou. Uma vez que essa obra foi feita por Cristo, nós podemos entender agora o significado de um versículo complexo, como nós encontramos aqui, os versículos 25 e 26. Veja lá, a quem Deus propôs no seu sangue, falando de Jesus, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, durante muito tempo as pessoas não conheceram a justificação, porque Deus simplesmente não mandou a ira, não manifestou a ira dele por causa dos pecados que as pessoas cometiam. Mas agora Cristo manifestou, ou Deus manifestou a sua ira por causa dos nossos pecados sobre Cristo, para que nós enxergássemos o teor da ira de Deus. Ele não poupou o seu próprio Filho por causa dos nossos pecados, por causa do quanto os nossos pecados provocam ira em Deus. E quando Deus mostrou, através da penalidade imposta ao seu Filho, o quanto Deus tem ojeriza pelo pecado, Ele deflagrou para todos os homens que são pecadores o tamanho da culpa que nós temos diante de Deus. E então, agora, Deus mostra que se você não quer suportar essa ira dele sobre você, Ele tem um caminho para você. E esta é a boa nova do Evangelho. Que caminho é esse? O caminho é Cristo Jesus. Ele é a propiciação, Ele é a expiação, Ele é a justificação para todo aquele que crer nele. Isso tira de nós qualquer vanglória, como o texto diz. Na sequência você pode ler. Onde está a vanglória? Que lei que nos salvou? Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, justificados pela fé em Cristo Jesus. Não somos melhores do que ninguém. Não temos em nós alguma coisa que Deus não encontre em qualquer outra pessoa, porque a justificação é pela fé. E justificação não é se tornar justo, mas é ser declarado justo. E a mensagem principal deste ensino aqui para nós que já conhecemos a Cristo, é que nós não podemos nos tornar juízes sobre os outros. Nós não podemos fazer isso. Talvez a igreja hoje esteja vivendo uma das piores crises que a igreja cristã no mundo já viveu. Seja exatamente por causa disso. Desculpa, eu falei igreja. A igreja reformada está vivendo a pior crise que talvez ela já viveu, exatamente porque, infelizmente, a igreja reformada, ela não está entendendo os termos corretamente como ela entendia há algum tempo atrás. Nós nos deixamos influenciar por outros movimentos, nós nos deixamos influenciar por outras coisas que não são bíblicas, e o resultado disso é que nós nos fechamos em guetos. E a igreja reformada sempre foi a igreja de vanguarda, porque a igreja reformada nunca teve medo de se envolver com as pessoas, nunca teve medo da cultura reinante do lado de fora, porque a igreja reformada é uma igreja que sabe que nós não nos tornamos justos para sermos salvos, mas nós somos declarados justos por Deus. E se Deus fez isso por mim e por você, pode fazer por qualquer pessoa. Então não tenha medo de ter amizade, não tenha medo de ir na casa de pessoas que não são crentes, não tenha medo em participar de festas que eles fazem, porque você tem que ir lá e ser luz lá. É isso que nós temos que ser. Ao invés de ficarmos nos fechando e criando uma contracultura, nós temos que inflamar o mundo com a nossa fé e anunciar a eles que nós somos e podemos. Todo que crer pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. E nisso não há pedantismo nenhum. Nisso só há amor, nisso só há graça. Amém?
Que Deus nos ajude.